Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Pancho Júnior. Salve, salve, galerinha. Todo mundo bem? Tá bem, Renan? Eu tô certo, tô ótimo. Tranquilo? Tá acontecendo algum evento nesse horário? Não, que eu saiba não. O Rock in Rio acabou. Isso aí, acho que nada. Então tá, né, Renan? Tá bom. Vamos lá, galerinha. Boa noite a todos, tá? Vamos falar um pouquinho de estatística hoje. Falei com o Renan que hoje eu tô um pouquinho nervoso porque é muito complicado. Por quê? Porque hoje o Flamengo está tentando sua redenção diante de Peñarol. E aí, Renan? Está falando português ou estás hablando en espanhol? O que passa? Ah! Tá bom, gente? Então eu vou pedir um favor pra vocês. Por quê? Porque não dá pra confiar em Titio Renan, tá bom? Vou pedir só aquele favor. Qualquer evento drástico no jogo, por gentileza, manda aí no chat, tá? Também. Pro Titio ficar sabendo aqui, tá bom? Chegou aí o Juan pra dar uma equilibrada maior aqui. O Renan tá falando em espanhol agora. Mereço isso. Tá bom? Gente, um beijo. Karen, tudo bem, minha querida? Como é que você tá? Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, Cosme. Boa noite, Arionil. Pô, a gente usa a Copa Stanley? Como assim, cara? Ó. Usa isso aqui, ó. E já dizia nosso querido Cristiano Ronaldo. Água. Água. Tá bom? Então vamos começar, a gente vai falar um pouquinho de estatística, logo aquele iniciozinho, a partezinha de interpretar gráficos e tabelas, a gente vai falar um pouco dessa introduçãozinha de estatística, tá bom? E aí o que eu tenho para contar para vocês? Primeiro, a estatística é muito utilizada para a gente fazer o quê? Pesquisas, certo? Para a gente ter uma ideia de toda uma situação. E aí a gente tem que pensar o seguinte: qual vai ser a finalidade da nossa pesquisa? Qual vai ser o público-alvo da nossa pesquisa? Tá bom? E para isso, a gente tem que pensar o seguinte: quando eu quero meu público-alvo, a gente está tratando, isso a gente trata como a gente chama de população de uma pesquisa. População. É todo aquele campo que eu quero saber. Por exemplo, a gente está num ano, né? Num ano eleitoral, então, por exemplo, se você quiser saber quem vai ser o prefeito da sua cidade, o ideal é que você saiba todo mundo que vai votar, que seria a população. Só que é claro que quando vai sair uma pesquisa, tá? Não dá para você entrevistar todo mundo. Você vai entrevistar uma parte daquela galera. Se vai entrevistar uma parte daquela galera, a gente chama aquilo de amostra. Então a parte que você vai pegar para poder analisar a sua pesquisa, aquilo é chamado de amostra. Beleza? Renan, um beijo. O que foi, Juan? Prestando só tua aula. Ah, tá bom. Tá, então aquilo é uma amostra.
Operação de vendas Volks Vale Mais foi um sucesso e você tem a última chance para aproveitar ofertas imperdíveis da marca que você confia. Somente nessa semana em todas as concessionárias do Brasil. Não perca! Volkswagen. Ativos, por exemplo, para qual time você torce? Você não vai falar 1, 2, 3, não. Você vai falar Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Internacional, Ceará, Fortaleza, Sport, assim vai, tá? Isso são dados qualitativos, tá bom? Quando eu te pergunto, por exemplo, a sua altura, a sua idade, você vai me responder números. Isso daí é chamado de dados quantitativos, tá bom? A partir do momento que você tem os seus dados, os dados da sua pesquisa, o que você vai fazer? Você vai organizar esses dados. E aí, quando você faz essa organização de dados, a gente chama essa brincadeira, e isso daí é verdade, tá, Juan? É feio como a gente fala, mas o nome disso é rol, e esse rol se escreve com R, tá? Pode vir aqui. Já tá? É lombre. Mas, quando for algum evento importante da partida, você pode me informar, por favor? Claro. Eu tô um pouquinho nervoso. Só um pouco. Eu tô bastante tenso. Tá, então vamos voltar a tudo que a gente falou, ó. A gente falou de amostra e população. População é o nosso todo, nosso público-alvo. Tá? Vamos dar uma resumida, botar bem resumida aqui, para não ficar algo muito grande também, né? A amostra vai ser a parte pesquisada que representa a população. Repara que quando você vai ver uma pesquisa de intenção de voto, né? Você sempre vê margem de erro de pontos percentuais para mais ou para menos. É exatamente pelo fato de você não estar pegando todo mundo. Você está fazendo uma amostragem, beleza? E aí você recolhe os dados e aí você vai fazer o que a gente chama de ROL, R-O-L. Isso daí nada mais é do que uma listagem. Uma listagem onde você vai organizar os dados. E esses dados, ficou muito juntinho, né? Parece que ficou uma palavra só, os dados. E esses dados, eles podem ser organizados na ordem crescente ou na ordem decrescente. Em ordem alfabética normal ou ao contrário, tá? Quando a gente trata de dados quantitativos, é muito mais comum a gente utilizar a ordem crescente, até para a nossa próxima parte de estudo, que fala de medidas centrais. E aí a gente trata da mediana. Então é muito mais comum a gente usar a ordem crescente. Pode usar a decrescente? Pode, só é menos usado. Tá bom? A partir do momento que você organiza os seus dados, você vai para os próximos passos mais comuns, tá? Que seria o quê? Elaborar uma tabela. E a partir da tabela, você consegue fazer muito mais facilmente o quê? Gráfico. Tá bom? Então esse é um passo a passo, vamos dizer assim, do que a gente organiza em estatística. Então vamos tirar, por exemplo, a seguinte situação. Imagina que a gente fez uma pesquisa. Tá bom? E aí a gente entrevistou 20 pessoas aqui do ProEnem, lembrando que o ProEnem é do Rio de Janeiro, tá? Então é por isso que eu vou botar os times do Rio de Janeiro. Quando eu digo Rio de Janeiro, é do Rio de Janeiro no sentido da sua sede, né? Não quer dizer no coração. No coração nós somos de todos, né? Então a gente vai falar aqui o time e a quantidade de pessoas, beleza? Aqui a gente vai botar o total. E vamos pensar na seguinte situação. A gente tem como respostas que tem aqui Flamengo,
Fluminense, Vasco e Botafogo, por ordem de relevância. Nada pessoal, tá? Nada pessoal. Imagina que foram entrevistadas 20 pessoas. Tá? Foram entrevistadas 20 pessoas. E nessa brincadeira, tá? Nessa brincadeira, olha só, 2 responderam ser botafoguenses. Se eu não me engano, tem 2 realmente botafoguenses aqui, né? Vascaínos, vamos dizer que 3 responderam. Tá bom? Flamenguistas, 12. Tricolores, vou ser legal. Vou botar um 8. Né? Aqui tem mais do que 20, tá tudo errado. 3, 15, 17, 3 tricolores. Eu ia ser legal e aí ia dar errado, então 3 tricolores também. Tá bom? Essa quantidade, ela recebe um nome. Isso daqui, aqui tá pegando, Ronzinho? Tá ainda, né? Frequência absoluta. Tá? Então, quando a gente fala de valores absolutos, a gente está falando de quantidades. Tá bom? Agora, o seguinte. A gente tem um negócio que é chamado de frequência absoluta acumulada. O que seria a frequência absoluta acumulada? Quantas pessoas responderam até aquela linha? Quantas pessoas eu tenho acumulados até aquele momento? Então, na primeira linha, eu tenho só a galera que respondeu a primeira linha. Até a segunda linha, eu tenho os 12 de antes e os 3 de agora. Então, eu tenho um total de 15 pessoas. Para a terceira linha, eu tenho a galera da primeira, da segunda e da terceira. Ou seja, eu tenho 18 pessoas. Na quarta e última linha, eu tenho a galera das 4 linhas. Então, até aqui, responderam as 20 pessoas. Repara que a gente fecha direitinho o nosso total. Tá bom? Isso é chamado de frequência absoluta acumulada. E aí não bastava isso, como se não bastasse, a gente tem mais 2 carinhas, tá? Que vocês vão ver que são bem tranquilos também. Que seria o quê? Primeiro, frequência relativa. Tá? Frequência relativa que ela pode ser dada no formato de fração, mas ela é comumente cobrada como porcentagem. Tá? Ela pode ser escrita como decimal, pode ser escrita como fração, mas o geral dela é a gente cobrar isso como porcentagem. Tá bom? E aí a gente vai 12 num total de 20, tá bom? São 60% da galera. Tá? 3 num total de 20, 15% da galera. 3 num total de 20, 15% da galera. 2 num total de 20 são 10% de todo mundo. O que ocasiona que a gente tenha o seu somatório sendo igual a 100%. Certo? Da mesma forma que a gente tem a frequência absoluta acumulada, a gente tem a frequência relativa acumulada. Tá bom? E aí o que vai ser? A mesma ideia, só que agora com os percentuais. Ó. Primeira linha, 60. Nas 2 primeiras linhas, tem um total de 75. Nas 3 linhas, 90. Nas 4 linhas, 100%. Fechou. Tá bom? O que a gente geralmente mais usa? Essa partezinha daqui, a frequência absoluta e a frequência relativa, tá? A partir do momento que a gente tem a nossa tabela, tá? A gente vai partir para um gráfico de visualização para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. E aí a gente tem alguns tipos de gráficos, tá? Eu vou colocar aqui apenas 2, que são 2 dos mais utilizados. É claro que a gente vai falar dos demais. Tá lá na nossa aula, então fica tranquilo.
Por exemplo, a gente pode ilustrar esse quantitativo por um gráfico que a gente chama de gráfico de barras. Tá bom? Repara, a gente tem ali um gráfico de barras. Quanto maior a barra, maior o seu quantitativo. Isso a gente ainda pode aproveitar e colocar os valores aqui para que a gente possa saber exatamente quando é. Pode acontecer dele te dar uma malha quadriculada, ou então um eixo com os valores para que você consiga identificar quais seriam esses resultados. Ou além disso, tá aqui, peraí, peguei. O barbante para fazer o círculo. Aí. Bom, enquanto eu estou dando um nó aqui, você pode me dizer como é que está a situação aí? Mas estamos bem? Acho que todo mundo hoje perdoa, né? Pode ter meu coração porque responde as minhas dúvidas. Sempre respondo, óbvio. Gostei da garrafa, obrigado, Cosme. Renan, cadê? Alô, Punch, sou flamenguista aqui de Curitiba. Boa, Ângelo! Só pra gelar o Punch. Que isso? O que vocês fizeram? Ainda bem que eu não tinha lido. Alguém deve ter falado que foi gol do Penharol. Quer ver? Outra forma da gente verificar, que é muito comum, e a gente vai falar mais sobre, tá? Mas é só para aproveitar que a gente começou, vamos dizer assim, a nossa pesquisa. Não foi não, porque eu acho que o Renan falaria para ele. Não é o Renan que tá aqui não, agora é o Rosito. Porque não dá para confiar nele. Tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, Flamengo, Fluminense, Vasco. Opa. Fluminense. Olha o nervosismo. Olha o nervosismo. Nervosismo faz isso. Tu não viu que eu somei 12, era pra dar 20, só nos dois primeiros eu saí botando 12 e 8? Fluminense, Vasco e Botafogo. A gente tem esse outro gráfico que a gente costuma carinhosamente chamar de gráfico de pizza, né? Mas isso daqui, na verdade, é chamado de gráfico de setores. Por que ele recebe o nome de gráfico de setores? Que ele é formado por setores circulares. Tá bom? Então a gente tem aqui um gráfico de barras e a gente tem aqui um gráfico de setores. São dois dos gráficos mais usados. Quais são os outros gráficos mais usados? Gráfico de segmento, a gente vai falar disso. E a gente usa um pouco de infográfico. E tem caído nas graças do pessoal, porque é algo mais, vamos dizer assim, fora do tradicional. Tá bom? O tal do fora da caixinha. Então te dá maneiras diferentes de representar uma situação. Tá bom? Cada um deles é utilizado para uma determinada situação. Não quer dizer que se você usar esse ou usar esse num determinado momento vai estar errado. Não. Estou te dizendo que cada um tem uma finalidade específica. Beleza? E aí vamos falar disso exatamente agora, quando a gente voltar para os gráficos. Antes, deixa eu dar uma aqui. Só de escanteio não se ganha jogo. Obrigado, Vicente. Vem aqui, Rosinho, por favor. Ai, ai. Vamos lá. Então, tipos de gráfico que a gente tem. Primeiro, gráfico de linhas, ou chamado também gráficos de segmentos. Por que gráficos de segmentos? Porque é formado por segmentos de reta. Quando é que você vê muito isso daí? Tá? Quando é que você vê muito? Quando você vai fazer isso aqui, ó, observações temporais. Ah, então é sobre tempo. Sobre tempo que a gente diz de anos, meses, dias, semanas e assim por diante. Porque você quer analisar a variação daquele mesmo item. Quando é que você tem muito contato com isso? Pesquisa eleitoral, que você vê se o candidato está melhorando ou piorando, de acordo com a pesquisa. Outra que a gente vê muito é, sabe o quê? Temperatura.
para a gente verificar se está mais calor, se está menos calor, como é que está a evolução dessa temperatura com o tempo. A gente usa muito gráficos de segmento para analisar a temperatura de uma determinada região. Aqui, por exemplo, a gente tem, pelo que se apresenta, né, o quê? A evolução da população de homens e mulheres de acordo com os anos. Tá bom? Então, por exemplo, nos anos 40 era essa discrepância, 50 era ainda maior, 60 começou a diminuir, 70, 80, 90, anos 2000. Tá bom? Mas você está analisando o quê? A evolução desse determinado elemento, no caso, homens e mulheres, você está analisando a evolução dele com o decorrer do tempo. Por isso que a gente fala que é usado em observações temporais. Beleza? E aí a gente começa a falar do gráfico que a gente estava falando agora. Gráficos de barras, que podem ser barras verticais ou podem ser barras horizontais. Tá? É claro, quanto maior a barra, maior a quantidade que ela representa. Quanto menor a barra, menor a quantidade que ela representa. E para que eles são usados? Para você comparar elementos entre si. Para você verificar, nossa, essa barra é bem maior do que essa daqui, hein? Então esse país está nessa situação e esse outro está nessa outra. Olha, essa barra é bem maior do que essa. Era o quê? Distribuição dos jogos da Copa de 2014. Então o Nordeste recebeu 21 jogos, a região Norte recebeu 4. Então você consegue comparar elementos entre si. Na nossa pesquisa que a gente botou ali no quadro, você consegue fazer um comparativo da quantidade de pessoas que responderam Flamengo com a quantidade de pessoas que responderam Vasco, Fluminense e Botafogo. Tá bom? O quê? Questão? Ah, não tinha visto não. A frequência absoluta acumulada... Já volto lá, tá, Jefferson? Prometo. Me dá só 2 minutinhos. Pode ser? É só que eu... Tá no intervalo? Então podemos respirar? Gente, tá no intervalo, vamos respirar. Tá? Então, gráfico de barras para a gente comparar elementos entre si. E por último, o gráfico de setores. O gráfico de setores é para você ver o impacto de cada uma das respostas em relação ao todo. É basicamente o quê? Quanto maior a fatia, né? Eu consigo ver o quanto da pizza inteira ela representa, o quanto ela impacta na pizza inteira. Se você tiver uma pessoa, vamos dizer assim, numa pizza que gosta de um pedaço grande e outra que come só um pouquinho, quanto ela impacta no o que vai sobrar para você, vamos dizer assim. Tá bom? Então, gráfico de setores é relacionado para você verificar o impacto daquela resposta em relação ao total. Tá bom? E aí, lembra que eu te falei que ele se chama gráfico de setores porque são setores circulares, fatias de pizza? Essas fatias são diretamente proporcionais ao ângulo central desse setor. Lembra que vocês viram com o Titio Vilg que cada setor circular ele é definido pelo seu ângulo central para a gente descobrir o tamanho? Repara que o todo são 360 graus. Então, cada fatia representa uma parte do todo. Agora, voltando aqui. Vem comigo. Aqui a gente consegue comparar a resposta uma em relação à outra. Tá? A gente consegue ver que, então, o Flamengo tem uma resposta muito maior do que Botafogo. Mas, olhando para cá, qual é o impacto da quantidade de flamenguistas em relação a todo mundo que respondeu essa pesquisa? Aí você usa o gráfico de setores, tá bom? Voltando na dúvida que o Jefferson pediu, a gente tem aqui a quantidade, tá? A quantidade absoluta. A acumulada, vamos fazer assim, ó. Até essa linha, quantas pessoas responderam? 12. Até essa, 12 com 3, 15. Quantas pessoas acumulou até aqui? Foi para a próxima linha. Quantas acumulou até aqui? Vai para a última linha. Quantos acumulou até aqui? Mesma coisa na porcentagem acumulada, ó. Até aqui tem 60%. Até aqui, os 60 com os 15 deu 75. Linha de baixo, 60, 15, 15, deu 90 o total até agora. Até a última, deu os 100%. Foi, Jefferson? Fique tranquilo, com certeza o Flamengo ganha este jogo. Os jogadores do Penharol estão apavorados. Quero muito acreditar nisso. Gente, tira um print que eu vou apagar só essa primeira parte,
que a gente ainda vai trabalhar um pouco mais com esse gráfico de setores. Tá bom? Achei que era o intervalo da aula, chega, fiquei feliz. Amo a aula do Punch, mas estou com fome. 2 o quê? Você também me ama, mas não... Ah, tu também me ama. Tu também me ama, Juanzinho. Sei que tu me ama. Sim, mas tô com fome. Pô, tu é esfomeada beça, né, filho? Tu janta umas 3 vezes desde que tu chega. Caraca! Nunca vi isso. Olha, Maju, eu mega te entendo, agradeço muito o seu elogio, tá? E eu entendo muito a situação fome, porque também estou com fome, tá? Eu tô com fome, estou quase ansioso, entendeu? E estou completamente desesperado pelo meu time. Assim, quebra de protocolo, rapidinho? Ó aqui, rapidinho. O que tá aqui por baixo? Tá? Só pra constar. Por que aí deu 60%? 12 pessoas num total de 20. Vamos aproveitar que a gente apagou e já faz isso, ó. Só do Flamengo, ó. 12 pessoas num total de 20. Se o 20 é o nosso total, vamos pensar o seguinte. 20 é o nosso 100%. Então, as 12 pessoas, qual vai ser o percentual? Vamos chamar de X, tá? A gente fazendo essa regrinha de 3, tá bom? A gente chega no nosso resultado, ó. Multiplica. Cruzado. A gente vai ter, ó, 20 vezes X é igual a 100 vezes 12, então 20x. 100 vezes 12 dá 1.200. 20 está multiplicando com x, passa para lá, dividindo. X, então, é 1.200 dividido por 20. Com isso, x dá 60. 60 o quê? Está na coluna da porcentagem. 60%. Tá bom? Por isso que aqui deu 60%. E aí o seguinte, o que acontece? A gente tem que a quantidade, o percentual e o ângulo central são diretamente proporcionais. Como assim? Flamengo não representou 60% do todo? Ou ainda, 12 num total de 20? Vamos imaginar de novo uma regra de 3, só que agora com um ângulo, tá? Se 20 é todo mundo, pensando em graus, tá? Pensando em graus. Se 20 é tudo, o todo são 360 graus. Então, 12 vai ser quanto? Vou chamar de A de ângulo, tá? A ideia segue igual. Multiplica, cruzado. Tá bom? E aí 20 vezes A. 20 vezes A é igual a 360 vezes 12. 360 vezes 12. Deixa eu fazer aqui no cantinho. 360, 12. Ah, peraí, 144 vezes 3. 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 vezes 4, 12, 1, 13 vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. 4.320. Vamos direto. 4.320. Não é isso? Até fiquei na dúvida. 2 vezes 6, 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. 6, 3. 2. 13 vai 1, 4, 0, 4.320. Certíssimo. Então, 20A é igual a 4.320. Esse ângulo vai ser 4.320 dividido por
20. Corta os zeros, né? 432 dividido por 2 dá 216 graus. Isso significa dizer o quê? Que esse ângulozinho central aqui, então vale 216 graus, tá? Então a gente tem as relações todas proporcionais, ó. Da resposta Flamengo, eram 12 pessoas, que correspondia a 60%, que tem um ângulo central de 216. Fluminense, Vasco e Botafogo. Eu ia botar América, mas não tem ninguém que torce para América aqui, né? Botafoguense realmente só tem 2, né? O Juanzinho que sabe disso. Não, daqui, cara. Certeza eles não falam, porque eu tenho certeza que por causa dele o Botafogo perdeu o título do ano passado, tá? Que ninguém aturava mais ele. Fluminense, 3, que equivale a 15%. 15% vão ser quantos graus? É a mesma ideia. Pode fazer de novo a regra de 3. E aí na regra de 3, se você em vez de usar os valores absolutos, você pode usar os percentuais. Ou ainda, ó a conta que você pode fazer. 15% de 360. Olha que maravilha. Corta os zeros, tá bom? 15 divididos por 10, 1,5. 1,5 vezes 36 dá 54, né, Renan? Ô, Renan, olha eu. Ô, Juan. Metade de 36 são 18. Então, 36 mais 20, 56, menos 2, 54. Então, aqui, 54 graus. Aqui também era 15%, 54 graus. E aqui, duas pessoas, que era 10%, 36 graus. Então, ó, pode reparar o nosso total. 20 pessoas. Ó, só somando, ó. 12, 3, 3 e 2, 20. Percentuais. 60, 15, 15, 10. A gente já fez, né? Que dá 100%. E agora, somando os ângulos. 216, 54, 54, 36. Vai dar 360 graus. Então, você tem todas as informações do seu gráfico, ó, repara. Diretamente proporcional. Então, você pode fazer isso daí, numa boa. Tá bom? E dica... Não, Camila, fica tranquila que aqui tá até fresquinho. O Juan foi legal, botou ar-condicionado no 19. No 19. Porque eu acho que ele tá com calor também, de tanta ansiedade. Porque vocês não veem. Mas a unha desse menino já não existe, tá? Porque nesse momento ele está exatamente com 4 dedos na boca, roendo. 4. Não, eu nem arrumo unha. É, tu só fica assim mesmo? É, só fica assim, não arrumo unha não. De onde veio esse 360 da circunferência inteira? A volta inteira tem quantos graus? 360. Então daí que veio esses 360. Beleza, Marina? Que cai a questão... Droga, Renan não tá lá pra botar a foto do Ferrugem. Deixa isso pra lá, gente. Pelo amor de Deus. É, aí, tá vendo? Vocês vão dar ideia. Logo pra quem? Não, o Ferrugem tricolor também. Tá bom? Então a gente viu aqui, ó, cada um dos ângulos centrais. Beleza? Tira teu print aí. Ficou bonitinho, né? Final das contas, foi fazendo. Quando viu, tava feito. É o tal do fez que foi, não foi e acabou fono. Lembra disso? Antigo.
Foi um... Pra mim, o melhor é a antiga do Fábio Baiano, ele falava várias línguas, era um troglodita. Eu gosto do carisma. A mesma mão que aplaude, a mesma que vai. Também é... Essa daí é ótima. E tem o do antigo presidente do Corinthians, Vicente Mateus, né? Tu lembra dessa? Que perguntaram, tu vai negociar? Eu acho que na época... Era o Sócrates? Não lembro. Que ele falou, esse jogador é invendível, inegociável e imprestável. Tá, então vamos lá. Acho que dá nesse tempo pra gente fazer uma questõezinha. Porque o último é 36, 10% dos 360, tá, Cosme? Se o todo 100% tem 360 graus, 10% é só trazer uma casinha. Lembra? Oi? Vai começar o segundo? Seria-se interessante ir para os pênaltis com punch agoniado. Poderia explicar essa parte de novo? Então, Manu, é só uma relação direta entre ângulo e quantidade. Quanto maior a quantidade, maior é o seu ângulo central, porque maior vai ser a sua fatia de pizza. Então preste atenção. Não sei se tu chegou a tirar o print a tempo, né? Mas pensa comigo. Vasco tinham 3 pessoas. 3 num total de 20. Então pensa comigo. Os 20 seria a pizza inteira, 360 graus. Então esses 3 representa quanto desses 360 graus? Você vai fazer uma regrinha de 3, tá bom? Então sempre é essa relação direta. Quanto maior a quantidade, maior a fatia, maior o seu ângulo central, que também vai ser maior a sua porcentagem, tá? E se for metade da circunferência, 50%, 180 graus. Aí teria que ter alguém com... Na nossa pesquisa, teria que ter algum item com 10 pessoas, tá bom? Oi, Musa, tudo bem? Que bom. Não era pra mim. Então tudo bem. Era o Osmar Filho e Musa. Estavam... Meu time já foi de ralo, então pra mim perdendo tá ótimo. Não é assim, cara. Que isso? O Campeonato Carioca é o mais disputado. Tá? Vamos lá. Vamos pra primeira questão? Ainda tá comigo aqui? Tá no meu bolso. Não, não tá não. Tá no outro bolso. Eu ia passar o slide com a chave do carro. Ele ia apitar lá fora. Pipi! Aproveitando. Quase que esqueço. Infográficos. Eu já ia esquecendo, na verdade. Mas lembra que eu comentei com vocês que é um gráfico que está caindo em popularidade? Porque é um gráfico que você pode não só simplesmente parar de seguir alguns padrões, tá? Como ele é mais, vamos dizer assim, olhando, ele é mais bonito, mais interessante de se ver. Então você usa imagem, você usa outros recursos. Repara que aqui ele fala, ó, pela primeira vez, acesso à web entre jovens é maior pelo celular do que pelo computador. E aí ele usou um gráfico de segmento simples. Mas pelo fato de ter as imagens, já é melhor de se ver. Aqui o tablet, ó, só pelo fato de ter as imagens, esse gráfico de segmento não parece tão formal. Fica mais interessante da gente ver. O que é interessante também e importante é que num infográfico ele tem que te dar ainda mais informações. Como assim mais informações? Ou num enunciado, tá? Ou por algum texto escrito ou por alguma legenda, para que você consiga identificar de fato o que está falando. Até pelo fato dele ser diferente, ele precisa te explicar melhor o que ele está querendo dizer com aquilo ali. Então, ó, dessa galera toda, repara, ele usou um gráfico de segmento, ele usou gráficos de barras verticais, ele usou percentual, mas esse cara daqui, para mim, é o mais interessante. Usuários de internet em percentual em regiões do Brasil. E aí, Punch, por que você acha esse mais interessante? Ele simplesmente fez círculos. Quanto maior o círculo, maior o percentual. Ele podia botar isso num gráfico de barras tranquilamente. Ele podia botar gráfico de setores para fazer um comparativo num geral. Não ia ficar bom, mas podia. Mas um gráfico de barras era super tranquilo de se usar aqui. Mas ele usou um infográfico exatamente para fazer a informação
ser mais interessante para que você possa visualizar. Tá? Então, quanto maior o círculo, maior o percentual você consegue visualizar aí em cada uma das regiões. Beleza? Infográfico é legal, infográfico é legal. E o Enem tem adotado cada vez mais exatamente pela essa diversidade. Ele pode trabalhar de diversas formas, tá bom? Mas o padrãozinho a gente não deixa de usar, não, tá? Deixa eu pegar aqui essa daqui vai demorar, tá? Então, antes da gente seguir, vou deixar para o próximo tempo, porque ali a gente tem que ir com calma, não adianta a gente fazer com pressa. Deixa eu ver aqui. Pessoal, manda as dúvidas que eu quero saber aqui de vocês. E quem estiver torcendo pro Flamengo, por favor, escreve Mengo aí no chat, tá? Por favor, ou estamos com vocês, Titio Punch e Titio Juan, tá? Juan é com R-U-I-M. Do que mentira. Não, que Titio Punch e Titio Juan. 4 aulas de matemática seguidas. Se não surta, não surta mais. Osmar, só pra dar um detalhe, tá? Pra galera que tá aqui com a gente, hoje foi o dia todo de matemática, tá? Foi de manhã com a galera da medicina. Foi de tarde o Meet, foram 2 do Vilg e agora 2 comigo. Tá bom? Então, ó, próximo tempo não vai ser tão calmo assim não, professor. Do jogo ou de aula, Gustavo? Essa é a dúvida. Falei, escreve Mengo, aí alguém escreveu Vasco. Luísa, que isso, não faça isso. Tá bom? A gente vai encerrando esse tempo, né, Juanzinho? Porque pra gente fazer o próximo tempo só de exercícios, tá bom? Tem alguns exercícios muito interessantes, repara, um exercício só de gráfico de segmentos, outro de gráfico de setores, que coloca exatamente aquilo que eu falei, ó, repara, maior percentual, maior a sua fatia, maior o seu ângulo central. Tá bom? Gráfico de barra, a gente vai ver isso com calma. E ó, um infográfico. Isso daqui é um exemplo de um infográfico que parece bobeirinha, mas é muito mais legal do que tu ver um monte de barra. Tá? Então por isso que eu te falei, o Enem tem usado cada vez mais infográfico exatamente porque ele pode usar da forma que ele quiser, desde que ele crie de acordo com a sua criatividade. Tá bom? Até daqui a pouco, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.